independentemente da raça, cultura, gênero, e devemos responder como uma única humanidade, né? Então, nada mais democrático do que o contágio que está acontecendo, né, nessa pandemia. É claro que a questão de morte ou não já não é tão democrática, envolve outros fatores, mas o contágio, sim, é bastante democrático, então vai de encontro aí com essa frase do Dalai Lama, né? Então é isso, ele fugiu, né? Como eu já falei e repito, para Dharamsala. Então, para o cliente, por exemplo, né, que está aqui escutando essa live, que queira ir que queira encontrar essa questão de espiritualidade, queira de repente encontrar o Dalai Lama, obviamente não dá para marcar um encontro com o Dalai Lama, ele viaja bastante também, ele é um ser politicamente bem ativo, né? Mas em Dharamsala tem a residência dele, que é Índia, norte da Índia, dá para ser inclusive fazer um roteiro pela Índia, indo para Dharamsala e depois, por que não, indo para o Nepal e para o Tibete, né? O que o cliente, o que se vocês vão encontrar basicamente no Tibete? Vocês vão encontrar templos e muita tradição e essa espiritualidade bem latente, tá? Então, ali no Tibete você tem os maiores, você chega próximo aos maiores picos do mundo, então você, para quem escala, dali você consegue subir o Monte Everest também, né? Então você está ali nos Himalaias mesmo, né? Alinhado nos Himalaias. Isso eles têm em comum com o Butão. Então, dá para subir para o Everest pelo Tibete. A subida é muito mais fácil, bem entre aspas, né? Pelo Nepal. Então, o Nepal é onde sobe-se mais pessoas, inclusive quem não tem muita expertise, né? Porque a subida pelo Tibete é bem íngreme, ela é bem difícil. E uma curiosidade também é um lugar, justamente por ser o teto do mundo, né? Mais de 3.000 horas de sol por ano. E o budismo tibetano, gente, como eu já mencionei, ele é bem diferente do budismo do Butão, do budismo da Índia, né? O budismo, o Siddhartha Gautama, que é o Buda, ele nasce no Nepal, né? Claro, naquela época, se ele tivesse vivo hoje, o Buda teria mais de 2.500 anos. Então, ele é mais velho do que Jesus Cristo, né? Ele nasceu no que era tudo Índia naquele momento, mas ele nasceu no que é hoje o Nepal. E o budismo é uma religião bastante filosófica, né? Baseada em leituras. Ele se ilumina num determinado lugar, indo já para a Índia, desde o Nepal, né? Ele medita durante 45 dias, enfim, e aí ele chega na Índia, que também, claro, tem muitos pontos do budismo. Depois, quem tiver interesse, eu posso mandar para o pessoal da Freeway também um roteiro que é os passos do Buda, tá? Mas o budismo tibetano, ele é muito diferente no sentido de que o Lama é líder, né? Então, Dalai Lama é o líder supremo. O Dalai Lama hoje tem 83 anos e ele é o 14º Dalai Lama, né? Então, quando ele falecer, vai assumir imediatamente um outro líder espiritual e administrativo também do Tibete e do budismo tibetano. Então, os lamas, ou seja, os mestres, eles são muito mais próximos aos aprendizes deles. Então, é uma religião, continua sendo bastante filosófica como os outros, mas não é tão hierárquica, né? Então, os monges são mais próximos a quem a nós, né, ou aos fiéis, enfim, aos budistas, e também os lamas são mais próximos aos monges que estão aprendendo ali, né, a ser, né, a aprender mais, enfim, sobre essa religião. Então, Lhasa, aqui é uma foto de um templo que a gente visita, é uma cidade bem alta, né? Uma curiosidade também do Tibete é que os monges, ou as pessoas no geral, eles mostram a língua como uma forma de cumprimento, então não é ofensivo também. Antes de começar a falar um pouquinho mais sobre Lhasa, etc., vamos explicar a questão do visto, né, e de permissão. Então, como é que funciona? Não entra só com o visto da China, né, porque o Tibete é um protetorado chinês, então a gente precisa pegar uma permissão para o cliente ir. Então, geralmente, o que é mais indicado é o cliente ir para o Nepal, ficar lá umas quatro noites, conhecer o Nepal, que tem muita coisa interessante para você fazer também, de turismo cultural e de natureza.
O Nepal dá para ficar até mais, tá? 7, 8, 12 noites, dá para você explorar bem o país, mas o mínimo para você conseguir para o Tibete na sequência são uns 4 dias, porque desde lá, o meu cliente, que a Sônia falou que representa, vai pegar o seu passaporte, vai levar na embaixada da China que tem lá no Nepal e vai pedir a permissão, enfim, claro, vai ser cobrada uma taxa, acredito que está mais ou menos uns $100, varia de nacionalidade, de tempo, etc. E aí o cliente vai ter a permissão de entrar no Tibete, tá? Vai ter uma carta e ele vai poder seguir. Então, claro, sai com toda a viagem já organizadinha daqui, ou seja, hotel pago no Tibete, os passeios, o guia. O Tibete é um turismo que é obrigado a você entrar com essa permissão, né? Então, você é obrigado a ter um guia, obrigado a ter também um motorista à sua disposição, o que torna, obviamente, o turismo mais rico, né? Em compreensão, porque são países muito exóticos para você conhecer, né? Sem você ter um apoio de um guia é fundamental. E mochileiro, assim, que quer ir sem guias, não dá, porque você precisa ter essa permissão antes. Você não consegue chegar no Tibete e pegar lá e pagar e entrar, tá? Então, a melhor forma é dessa maneira que eu falei, fica em Katmandu 4 dias e a gente aplica o visto desde lá, tá? Obviamente, vacina da febre amarela. Lhasa, que é onde o cliente, né? Vocês ficarão sempre, porque vocês têm permissão de ir para Lhasa, né? O governo chinês impõe algumas restrições. De todas as maneiras, quando a China invade o Tibete, e são muitas guerras, não é só a China, o Tibete teve embates com outros países, inclusive com o próprio Reino Unido. Tantas guerras que o Tibete passou por tanto tempo, muitos templos foram destruídos mesmo. Então, o que sobrou, claro que tem alguns templos fora de Lhasa, mas o que sobrou mais está em Lhasa mesmo. Então, o cliente pode ficar em Lhasa, fazer o passeio, né, aí nessa região de Lhasa, visitar os templos, etc., os mercados, e, claro, alguns podem optar por subir o Everest. Aí é um outro segmento de viagem. Então, também o cliente aplicando, né, ele pode receber a permissão para subir o Everest, tá? Então, você vai estar numa região alta, 3.700 metros de altitude. Então, por isso que a gente geralmente deixa 2 dias para aclimatizar. Então, claro, beber muita água, né? Não tomar álcool, principalmente nesses primeiros dias de aclimatização, e fazer uns passeios mais leves, tá? Então, por isso que a gente geralmente faz uma viagem de 5 até 6 dias, dependendo da idade até que vocês tenham, se tem alguma doença pré-existente, né? Então, é interessante manter isso. Tiago, eu gostaria que, se pudesse, só o meu som ficasse aberto. É possível? Porque eu estou ouvindo interferência de barulhos, de passos, só para eu ficar mais concentrada na minha fala, tá bom? Aí, se outra pessoa quiser falar, eles pedem para você. Melhor época, abril e maio. Para ir para esse lugar do mundo, Ásia, né? Geralmente, o que a gente vai indicar mesmo evitar as monções, que é de julho a setembro, e março, que é excelente para você em termos de clima e temperatura, os turistas não vão ter permissão para entrar no Tibete, tá? Isso o governo chinês não dá permissão, temas políticos, que não dá tempo aqui da gente detalhar. Mas dá para vocês irem o ano inteiro, e abril e maio são os melhores momentos, onde vai chover menos, então se puder programar uma viagem, ou abril ou maio melhor, mas é possível também em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro também são bons momentos para vocês irem, tá? Então, só evitar a época de chuvas, as monções, que é de julho a setembro. Aqui só como eu já mencionei, né? Então, se porventura vocês quiserem combinar China e Tibete, também é possível fazer. Meu cliente não faz China, mas com certeza o pessoal da Freeway tem outros fornecedores. E aí dá para ir, inclusive, de trem, desde algumas cidades da China. E aí vocês vão aclimatizando mais devagar também. Claro que essa questão de aclimatização é mais para quem tem algum problema de pressão alta, né? Ou doenças pré-existentes. Se não, não é uma grande questão. Aqui só para vocês entenderem o tamanho do Tibete dentro do mapa da China. Vocês veem que não é uma região pequena, por isso que tem tanta luta, tanta disputa, né? Como eu falei, o roteiro mínimo que a gente trabalha é de 3 noites, mas se o cliente precisar de aclimatização, a gente acrescenta 2 ou 3 noites a mais antes de começar o itinerário. Alguns templos, como vocês podem ver aqui, tem escadas, né?
Claro, o carro ele leva até bem próximo ao templo, mas alguns deles, o de Potala, por exemplo, tem que fazer uma caminhada. Então, isso tudo é conversado com o guia também localmente. Se for uma viagem privativa só para vocês, é possível vocês combinarem com o guia o que é viável para vocês fazerem e o que, de repente, vai ter que ser adaptado ali. Porque vocês vão ter um carro e um guia, né? Um motorista dirigindo o carro e um guia à disposição de vocês, tá? Então, o mosteiro de Debrun, que é muito interessante, é um mosteiro do século XV, e é um mosteiro onde vivem monges estudando, né, o budismo. Tem muito, assim, o Tibete, o Butão, né, gente, o próprio Nepal, a Índia, vocês sabem que são países pobres, né, vivem, o turismo é muito importante, mas são países pobres. Muitas famílias, elas têm vários filhos e elas não conseguem dar de comer a todos esses filhos, então elas doam mesmo para o monastério essas crianças para virarem monges, tá? Isso é bem comum, tá? Então, aí vivem 10 mil monges, a maioria já entra desde criancinha e fica. Então, nem sempre também é por vocação. Às vezes tem um tema econômico por trás, como tudo, felizmente ou infelizmente. Aí, mas esse monastério de Prung acontece um festival que chama Chunton, e é o festival do iogurte, tá? É muito legal porque é o iogurte mesmo. Então, as famílias, elas produzem o seu iogurte mais saboroso e nesse dia, nesse festival, é uma semana, na verdade, mas é um dia específico que elas vão até esse mosteiro de Debrun, encontram com os monges, é estendido um grande pano com uma arte que chama tanga, na próxima slide vocês vão ver foto, e dão para os monges, fazem uma oferenda, né? Desse iogurte tão saboroso. No próximo slide eu falo um pouquinho mais do festival com as imagens, tá? Palácio de Potala, que é a residência de inverno do Dalai Lama. Como eu falei, gente, o Dalai Lama não reside hoje no Tibete, teve que fugir em 59, está lá no Dharamsala, no norte da Índia. Mas, enfim, se um dia ele puder retornar para o Tibete, ele vai morar aí no inverno, e ele tem a residência de verão também, que é esse palácio aqui de Narbulinka, que significa joia, que é o palácio onde ele mora no verão, tá? Então, aqui só para vocês entenderem o Choton, aí o festival do iogurte. Aí vocês veem que eles estão fazendo com uma espécie de cachecol, enfim, que o cliente, né, vocês lá no Butão, ou no Tibete, ou no próprio Nepal, recebem isso, colocam sempre como uma bênção aqui no pescoço, né? Então, eles estão com esse símbolo, né? E jogando em cima dessa tanga que é enorme, ela tem, enfim, 500 metros, se eu não me engano, é muito, muito grande, toda pintada à mão, né? E eles estendem só nesse dia específico. Então, 3 e pouco da manhã, o pessoal já está saindo de casa para ver se estender essa tanga. E é em setembro que acontece. Então, é a época das monções. Geralmente, inclusive, está chovendo, mas é super interessante culturalmente. E aí as famílias levam seu iogurte também. Tem uma vestimenta específica que as pessoas utilizam. Os monges sempre estão vestidinhos assim de vermelho, né? O budismo tibetano, eles vestem o traje vermelho. Então, é muito curioso, mas se o cliente quiser ver esse festival, que estende-se a tanga no primeiro dia, e depois tem festivais na cidade de Lhasa, então apresentações de dança, de música, é um festival bem colorido, bem bonito, tá? Mas aí tem que encarar em setembro, né? Aí é vocês avaliarem. Aí outros mosteiros também que se visita, e aqui é a Barkor Market, né? Essa parte, essa foto aqui de cima, que é o mercado, a rua onde tem os mercados mais antigos do Tibete. Então, o Tibete, como vocês podem ver, ele é um protetorado chinês, então ele luta para manter as tradições, né? Frente ao domínio chinês. Então, é um lugar que você também observa muito essa questão política no ar, e alguns protestos pacíficos também no ar, tá? Aí um outro mosteiro de Jokang, que é a Catedral do Budismo Tibetano. Esse é o lugar mais importante, né? O século VII, super antigo. E Potala também, que passou no outro slide, são os 2 mosteiros que a gente sempre recomenda, que são os lugares assim muito importantes para o budismo. O mosteiro de Sera, que vocês estão vendo aí os monges sentados na escadaria, também eles dormem, né? Eles residem aí. E é muito interessante porque acontece toda tarde, às 15 horas, uma disputa entre os monges, eles ficam como pessoas de casal,
baseado, de novo, na questão da filosofia do budismo, fazendo perguntas um ao outro e eles têm que responder muito rápido. É bem interessante, vai passar foto também sobre isso aqui, ó. Tá? Então, essa aqui é a foto do que acontece. Então, vocês veem, eles são sempre de duplinha e eles fazem perguntas sobre as escrituras, sobre as leituras, sobre filosofia também. Eles têm que responder rápido. Então, eles se empurram às vezes. Tem até alguns turistas aí tirando foto, vocês veem que é aberto, tá assim do lado de fora do mosteiro. A gente não tem muita foto interna dos mosteiros, porque é proibido tirar foto, tá? Interna. Então, na internet mesmo você não encontra, e porque ninguém pode tirar foto lá, então é por isso que a gente está mostrando só pelo lado de fora, tá? Aqui só alguns hotéis, fiquem tranquilos, existem diversos hotéis, aqui são alguns dos melhores que a gente costuma trabalhar, então tem 4 estrelas, tem 5 e também tem 3 estrelas, a gente gosta de trabalhar com uma linha de no mínimo 4 estrelas, né? Porque é a Ásia, então essa é a linha que a gente costuma orientar os clientes. Agora a gente vai partir já para o Butão, tá? Então, mais uma frase do Buda, né? Porque o Butão, tal como o Tibete, é um lugar onde o budismo reina. Então, as palavras têm o poder de mudar o mundo, né? A frase aí do Siddhartha Gautama. Essa foto, gente, é de um mosteiro que chama Tiger Nest. A gente vai falar dele já já, mas já para vocês verem, esse é o cartão postal do Butão. Jogou o Butão no Google, vai sair o Tiger Nest, que né, significa o ninho do tigre. Segundo a lenda, o guru que levou o budismo para o Butão, ele chega no lombo de uma tigresa e pousa aí, e medita durante 13 dias, 13 noites, e aí depois constrói em homenagem a ele, por ele ter levado o budismo, né, para o país, constroem esse templo, que hoje é um dos mais importantes centros de meditação do mundo, pontos de meditação do mundo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra Shangri-La. Shangri-La é paraíso, segundo diversas escrituras budistas. É um paraíso com montanhas ao redor, com muita paz, muita natureza, muito verde. Então, o Butão é a própria Shangri-La, se a gente for traduzir. Vocês vão ver o porquê em breve. Aqui só uma pequena atualização. Quando a gente pensa na pandemia no Tibete, é difícil a gente ter números porque tudo faz parte da China, né? Então, não temos números separados do Tibete, mas como é um lugar bem fechado, ali nas montanhas, no alto, né, que o governo tem que dar permissão, sem dúvida deve estar bem tranquilo. Mas o Butão, sim, a gente tem os casos atualizados, 0 mortes no Butão. Foi, obviamente, um turista que levou a doença para o Butão, que é um país fechado também, se abriu ao turismo há pouco tempo. Televisão, por exemplo, começou no Butão há pouco tempo. Marcas internacionais para entrarem lá é bem difícil. Então, né, o turismo é bem restrito também, mochileiro, assim, dá para ir, claro, mas ele sempre tem que contratar o serviço com antecedência, então vocês vão ter um guia, vão ter um motorista à disposição, tal como no Tibete, tá? Então, só esses foram os números registrados, a gente fez uma atualização dia 18, e um fato muito curioso, vocês jogarem no Google, vocês vão ver uma história sobre o Covid lá no Butão, que o Butão é uma monarquia, né? E o rei, tinha um americano que ficou doente, de 70 e poucos anos, ele foi com a mulher, eles gostam de fazer hiking, que o Butão também é propício para isso, né, para caminhada de altitude. E aí ele ficou doente, a mulher ficou bem, estava doente também, mas não teve grandes problemas. Agora ele teve que ser internado, então ele ficou internado lá no hospital do Butão. Aí o rei ficou bem preocupado com ele, mandou lençóis de seda azul, porque segundo a tradição traz, né, uma melhora, traz paz, então mandou para ele. Mas ele foi piorando, aí o rei falou, não se preocupe, deu o próprio avião dele, particular, para levar esse casal de volta para os Estados Unidos, né? Porque era um casal americano. Então ele já se recuperou, tá bem. Mas só para vocês verem a diferença, né? Que a gente tem aí de governos no mundo encarando também a Covid, tá? Então hoje a fronteira está fechada ainda e vai reabrir provavelmente em breve, mas ainda não temos dados oficiais. Então, por que a gente pode chamar também o Butão de Shangri-La, de paraíso nas montanhas, né? Segundo essas lendas aí budistas antigas. O Butão é o único país do mundo que é carbono negativo.
né? Ou seja, ele emite menos gás carbônico do que consome. 70% da mata, da vegetação é nativa, ou seja, é um país agrícola, mas a agricultura é de subsistência, né, principalmente. Então, não agride tanto a natureza e 70% da vegetação é nativa, isso é lei, inclusive, no Butão. O Butão é muito rico em festivais, tal como a Índia, todos esses países asiáticos, né, que são fronteiriços aí ao Butão, a Índia, o Nepal, o Tibete também, claro. São países, o próprio Sri Lanka, são países que têm muito festivais. E são 35 festivais. Algo muito interessante também é que as pessoas são obrigadas a usar uma vestimenta no Butão. Não sei se vocês sabem disso, mas se eu fosse butanesa, calça jeans, não poderia utilizar, por exemplo. Eu teria que utilizar a kira, porque eu sou mulher. E os rapazes usam go, que esse menininho está vestindo. Isso vai aparecer outras fotos também, e vocês vão entender. Então, é obrigado. É uma forma que o rei, enfim, né, esse reino budista encontrou de tentar manter as tradições. Então, é um povo extremamente amigável e pacífico, tal como o tibetano também, né? Mas o butanês é extremamente cordial, extremamente pacífico. O nepalês também, o povo do Nepal também é uma graça. Mas aqui, por ser mais fechado, por você também precisar de um visto que a gente tira antes também para vocês, ou seja, vocês já chegam com visto lá, não é como no Tibete, que vocês têm que ir para um lugar antes para fazer o visto, né? E a gente faz para vocês. Aqui, no caso, vocês já chegam com visto antes. Então, precisa preencher os documentos, precisa também dar uma permissão, mas você já é garantido que você vai entrar. E uma coisa bem curiosa do Butão, se vocês jogarem no Google Butão, né? A primeira coisa que vai ser é o Tiger Nest, que eu já mostrei, o ninho da tigresa, e a felicidade interna bruta. Que é isso? O Butão, ele mede o bem-estar do seu povo, não pela economia, o PIB, né? Entrada e saída de dinheiro e pronto, vamos ver lá. Não, eles vêm pela felicidade. Então, é bem complexo, tá? São 33 indicadores, assim, que medem para indicar se a pessoa está feliz ou não, e 70% aproximadamente das pessoas se dizem felizes no Butão. Elas vivem com muito menos, né? É um país que não tem esse consumismo que a gente tem aqui no Ocidente. Então, como eu já mencionei, é um turismo bastante controlado, que deixa o turismo o lugar mais autêntico. Obviamente, gente, o Tibete vai ser super autêntico também, né? Porque também é um lugar que é difícil de você entrar, mas aqui também uma outra experiência super autêntica. O que vocês verão aqui? Natureza exuberante, parques, rios, templos, mosteiros, fortalezas, que são os chamados de dzongs, tá? Vai passar a foto deles aqui também. Também tem estupas, né, que são típicas do budismo. Então, é um dos 10 lugares do mundo com maior biodiversidade concentrada, e também tem, claro, muitos pássaros, tem tigres, búfalos, elefantes. Então, vocês vão visitar uma pequena parte do país. No mapa vai ficar claro onde vocês transitam. É bem pouco. Claro que para o cliente que queira ficar mais tempo, porque o roteiro que a gente trabalha geralmente é de 6, 7 noites, né? Que é visitar 3 cidades. Mas se o cliente tem mais tempo, claro, dá para fazer mais coisa também. Aí também o botão tem que dar permissão, mas é possível. Quem quiser fazer hikes, caminhadas, a gente tem a opção, por exemplo, 12 dias de bike, mountain bike, mas aí para quem tem um bom preparo físico. Então é viável também de vocês expandirem um pouquinho essa questão, né? Deixa eu voltar aqui para a tela anterior. Visto, como eu mencionei, com antecedência é feito, mas é bem tranquilo, relativamente tranquilo. Não precisa passar por nenhum lugar antes, obrigatoriamente. Vacina da febre amarela, gente, para toda a Ásia, né? Por favor, tem que levar o certificado. A melhor época, novembro, abril. Então, a temporada de Ásia é essa, né? Você não precisa nem parar para pensar num país. Pensou em Ásia, novembro, abril que a gente vai enfocar. Como chegar? O Butão, dá para vocês combinarem, obviamente, com Índia. Então, Delhi e Mumbai tem voo para o aeroporto do Butão. Também dá para combinar com Katmandu, que é a capital do Nepal, ou Singapura, Bangladesh, e com algumas cidades da Tailândia, tá bom? Os voos internos, a gente geralmente também vai incluir no pacote de vocês. Porque se tem algum cancelamento, né? Voos internos que eu digo é para vocês chegarem no Butão. Internamente é tudo de carro que vocês fazem, motorista e guia, né? Porque não tem outro aeroporto
só tem o aeroporto de chegada, que é Paro. Então, por isso que todo o deslocamento é feito de carro, tá bom? Aí são os principais festivais que atraem muitos turistas. Se você olha assim, o número de chegada de visitantes no Butão no ano, gente, nesses meses de março e fevereiro, nesses festivais, é 70% para mais dos turistas que vão para o Butão, eles vão nesses meses. Então, vocês veem tudo mais cheio. Então, para quem gosta de visitar um lugar, né, quando está mais tranquilo, a gente indica, né, meu cliente indica os festivais menores, tá? Que depois vai passar para vocês quais são e quando são. Aqui, essa foto é uma foto típica de um dzong, que são fortalezas. Qual que é o que é bacana dos dzongs? Quem imagina os dzongs, quem desenha assim, né, a planta do dzong é os próprios monges, tá? Então, assim, sai do coração deles, eles falam. E tem dzongs super antigos, né? Com 300, 400 anos e estão ali firmes e fortes de pé. Então, aqui a posição, tá bem pequenininho. Então, aqui é Bangladesh, Myanmar, Índia, Nepal e Tibete e China ao norte. Então, o Butão, sim, a gente pode dizer que é muito pequenininho, né? É um reino aninhado mesmo nos Himalaias. E vocês visitam só isso, ó, tá? Só esses 3 lugares, o resto, num roteiro clássico, não se visita, mas, de novo, pode se visitar. Mas o Butão é um país montanhoso, né? Montanhoso. Então, o relevo é muito acidentado. Por exemplo, aqui às vezes, ó, aqui eu coloquei a distância. Então, para o Thimphu, né? Que é 1 hora de carro, tá? Então, aqui é mais plano. Thimphu, Punakha já são 3 horas de carro. Em termos de quilometragem, não é muito a mais, mas em função de as estradas serem sinuosas, a gente vai aumentar. E Punakha Paro, para fechar o roteiro, são 4 horas de carro, né? Porque daí soma 3 mais 1. Então, vocês chegam em Paro, avançam para Thimphu, que é 3 horas, 1 hora somente de carro, e depois fecham com Punakha, né? E Punakha voltam para Paro 4 horas, tá? Então, esse é o trajeto, tudo de carro e é só esses 3 lugares que se visita num roteiro clássico. Aqui, só o que eu já mencionei, né? Dá para fazer rota de bike, dá para fazer Nepal-Índia misturado também, né? Ou, que às vezes as pessoas perguntam, mas dá para fazer com o quê? Dá para fazer com Tibete, dá para fazer com Nepal, dá para fazer com Índia, ou dá para fazer também, obviamente, só o Butão, com alguma praia, por que não? Com Maldivas. É viável porque existem boas frequências aéreas aí entre as capitais desses países, então dá para vocês fazerem, tá bom? Para é o único aeroporto da cidade. Então, vocês chegam aqui, é um voo lindo. Se vocês vierem desde o Nepal, por exemplo, é um dos voos cenicamente mais belos do mundo. Então, se tiver descoberto, se vocês não forem nas monções, que é de maio, junho, né? Julho e setembro, assim, que é quando chove mais, a tendência é que vocês, inclusive, vejam o Everest na janela do seu voo, saindo desde o Nepal, tá bom? Então, chega-se aqui em Paro, né? E vai para Thimphu, para fazer os passeios ali. Na parada entre Paro e Thimphu, se visita esse Buda, o Buda Dordema, que é um dos maiores do mundo. Então, faz uma parada panorâmica aí. Uma curiosidade dessas capital, né? Thimphu é a capital. Então, vocês veem, Paro tem o aeroporto, não é a capital, é Thimphu a capital, tá? Mas é a única capital do mundo que não tem sinais de trânsito. São esses guardinhas que falam para quem vai parar, quem vai seguir. Então, uma curiosidade. É a maior cidade do país, tá? A capital, então tem muitos bares, restaurantes, então geralmente a gente põe vocês em hotéis centrais. Aí só alguns pontos que se visita, né, num roteiro tradicional. Então, tem o Dzong, né, o Forte de Thimphu, que está aí. Aqui tem uma conversa com um especialista que vai explicar essa questão do índice de felicidade que eu mencionei, né? Algo muito importante também no Butão é o papel e o tecido. Então, se pode visitar a Royal Textile Academy of Bhutan, né, para ver a questão da história dos tecidos e fabricação, porque é tudo artesanal. Ou também se pode colocar, ou IOO, né, depende do tempo,
A fábrica de papel, que também é bem tradicional o modo como eles fazem papel, tá? Com sementes, com ervas, tudo triturado, bem artesanal mesmo. E esse Museu Nacional de Chorten, que nem é tão antigo assim, né, de 1974, é uma estupa. Estupa é típica do budismo também. Todos esses países que eu falei, Índia, Butão, Nepal, Tibete, têm estupas. Estupa vista de cima é uma mandala, e originalmente, não todas, essa não, porque é muito nova, mas estupas mais antigas, o Nepal tem as mais antigas, tem uma pessoa enterrada lá, né? Então, para o budismo, os seres iluminados, assim, gurus, né? Não são cremados, tá? São enterrados na posição de flor de lótus, em cima desse corpo se constrói a estupa. Então, é bem interessante também visitar estupas nesses países. Punakha, 3 horas e meia aproximadamente, né, desde a capital, como eu falei, tudo sempre de carro. Já foi capital do país, e aqui é uma cidade, é um lugar mais agrícola. As 3 cidades, né, a capital, Thimphu, Paro e Punakha, estão obviamente em vales, né? As cidades nunca, claro que tem vilarejos que existem em montanhas altas, mas cidades maiores que a gente consegue desenvolver um turismo, né, maior, com hotéis, etc., geralmente elas estão em vales. Então, as 3 cidades estão em vales. Então, essa questão de altitude no Butão não é tão severa como no Tibete, que a gente já está com o país numa altitude um pouquinho mais baixa, tá? Então, aqui geralmente a gente fica a 2.000 metros de altitude, então não tem o mesmo problema que o Tibete, que já está lá, Lhasa, né? 3.070 metros de altitude, tá? Então, aqui é mais agrícola, é possível para os mais aventureiros fazer um rafting também de 2 horas aí no Rio Mochu, e é um rafting nível 3. Não sei se vocês já fizeram rafting, mas rafting nível 1, que é bem bobinho, nível 2, que é mais ou menos, nível 3 já fica mais emocionante. Nível 4, que já é para semi-profissionais, eu já fiz um rafting de nível 4 na Costa Rica, é bem legal, e nível 5, que daí é só profissional, tá bom? Então, é um rafting já emocionante. Aí em Punakha, no terceiro dia, né, nesse roteiro clássico, se visita um PES, né, que é o Dokula PES, que é lindo, as vistas aí para os Himalaias, se tiver assim bem clarinho. Se vocês forem na alta temporada, evitar chuvas, né, de maio a setembro, a tendência é que vocês tenham dias bem claros, como que a gente está tendo no Brasil agora, né? Então você tem essa vista belíssima, né? E se visita outros templos também aí em Punakha, de zongues, universidade, que sempre são budistas, né? Mas obviamente ensinam outras coisas também, mas monges estudam ali. E aí a gente caminha desde Punakha já para Paro para finalizar a viagem. Aí estão com a minha foto de fundo, né? Bom, Paro é onde está o Tiger Nest, né? O ninho da tigresa. Então, Tiger Nest é como todo mundo chama por essa lenda que eu mencionei, né? Do guru que levou o budismo para o país, chegou aí no lombo de uma tigresa, meditou durante 13 dias, 13 noites, e aí se criou o Tiger Nest por causa dessa lenda. Mas o nome do mosteiro é bem complicadinho, Taksta Sang, e está a 900 metros de altura. Então, como é que se sobe? Você sai do estacionamento com o teu guia bonitinho e vai subir para o Tiger Nest. É uma subida puxada, tá? Lá, mas quando tem uma cafeteria, uma parada no, mais ou menos no meio dela, que você vê o Tiger Nest, é a melhor foto do Tiger Nest, aquela foto que apareceu no início e vai aparecer já já, você vê o Tiger Nest. Então, algumas pessoas já estão cansadas, já retornam desde ali, né? Mas se não, você chega mesmo para você subir, enfim, entrar no Tiger Nest, que é essa foto aqui. Então, como eu já mencionei, é um dos principais lugares de meditação do mundo, né? E se for um grupo, a gente nesse dia em Paro sugere um jantar para reunir o grupo também. Uma das atividades que é possível ser feita, como você pode estar com o seu corpinho cansado depois de subir o Tiger Nest e descer, é você fazer um banho de imersão numa fazenda local com uma banheira de água quente aí. Ou também, claro, nos hotéis tem tratamento de spa. Então, a outra possibilidade de subir o Tiger Nest, para quem realmente não tem preparo físico ou já tiver uma idade mais avançada, é subir de mulinha, tá bom? Então, tem essa possibilidade. Mas é uma subida com pedrinhas, precisa estar com o calçado bem firme. Isso tudo, claro, o guia orienta também vocês em loco,
um dia antes. Aqui são aqueles festivais menores, né, que eu falei que ia aparecer mais sobre eles. Então, o Druk, que acontece em dezembro, e o Ura e o Xó, que acontece em maio, tá? Então, são dicas boas, assim, para vocês se programarem em dezembro e maio, que é boa época para ir, né? Maio, dependendo, assim, da data que cai o festival, que vai mudando, pode ser que já não seja tão indicado se for para o fim de maio, mas dezembro é ótimo. E fugir um pouquinho dos altos preços também dos festivais mais concorridos, que são em fevereiro e março, né? Principalmente se for grupinho, às vezes, se deixar muito para cima da hora, pode ser difícil achar disponibilidade, né? Se for fevereiro e março. Bom, hotelaria no Butão tem para todos os bolsos, tá? O Butão, essas são as duas redes mais caras, que são redes internacionais, que é o Aman, que lá no Butão eles chamam o Amancora, e o Six Senses. Mas existem outros hotéis também excelentes, né? Tem um Taj, que também é um hotel, é um 4 estrelas plus, que também é um hotel assim um pouquinho salgado de preço, mas é belíssimo. Tem só algumas fotos para vocês sentirem. Isso tudo o pessoal da Freeway já tem os valores em roteiros aproximados com todos esses hotéis, tá bom? Para vocês sentirem quanto custa ficar nesses hotéis, quanto custa de repente ficar em outros, tá? Então aqui, essa rede Como, a gente chama de UMA lá, quem é do Butão, geralmente fala UMA, mas Como é uma rede internacional também, tem vários lugares. Lá a gente chama eles de UMA porque é como se fosse o nome que eles têm lá. Também é uma rede de alto padrão. Mas tem outros hotéis locais charmosíssimos, que é bem bacana de vocês conhecerem, tem um preço bem mais acessível também, tá? Às vezes, quando vocês recebem um roteirinho de Butão, vocês podem falar, ai, que caro, mas vocês têm que lembrar, tal como o Tibete, como é organizado o turismo. Vocês vão ter um motorista para vocês, um bom carro, vocês vão ter um guia falando inglês, tá? Esses países, guia falando espanhol até tem, mas é bem raro. O Butão tem 2 guias que falam espanhol só, e o preço onera bastante, tá? Mas dá para ser feito, principalmente se forem grupos com antecedência. Então, tem todos os almoços, né? Vocês vão ter a opção de pagar suplemento já para já sair com jantares pagos. Então, geralmente, nos 2 países, tirando, claro, vocês comprarem uma lembrança em outra, não são destinos de muita compra, né? E como vocês já estão com a refeição, com todas as taxas dos monumentos, então vocês não vão ter gastos extras praticamente. É muito pouco o gasto. Então, ao meu ver, é um turismo que compensa bastante, tá? Então, aí em Tinfo, capital, o Druk, que é um hotel 4 estrelas mais rústico, meio countryside aí, com uma identidade mais rural, bem bonito, e é de um grupo local que chama Tashi, então um hotel de 59. Esse hotel é bem legal também, o Butão Spirit Sanctuary, ele é um hotel local, um pouquinho mais caro, mas ele inclui tudo. Ele tem esse conceito spa, né, wellness, então você pode conversar com o médico tibetano, tirar suas dúvidas, entender um pouquinho mais essa medicina tibetana que, claro, está conectada com a medicina chinesa, com a medicina indiana. Aulas de meditação, interação com os monges, tratamento de spa já está incluído. Então, inclui diversas coisas. Então, é um hotel que não é barato, mas se você pensar em tudo que ele inclui, ele fica muito mais barato do que os outros, que o Six Senses, com a Aman, muito mais, né? Aqui é uma outra opção, também para o Naxel Boutique, que é um hotel que tem os traços do Butão, porque o Butão tem essa arquitetura, né? Muita coisa pintada à mão, madeira, o fronton assim das entradas de madeira. Olha que lindo esse hotel. Ziwaling Heritage, né? Lindíssimo, é um 5 estrelas boutique, mas de novo, muito mais em conta do que os hotéis de cadeia e muito mais autênticos, ao meu ver também. Você vê, tudo isso aí é pintado à mão, artistas butaneses, então tá em Paro. Aqui são outras opções em Punaka também. Opa! E que é o Denza Boutique, né? Que é uma empresa que tem um capital de Singapura, tá? É isso, gente. Basicamente a apresentação é essa. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Muito bom, Carol, muito Obrigada, Kel. bom. Fiquei doida para conhecer. É, Incrível o Butão, né? Esse governo, essa maneira de
né, de se avaliar, É, né, é de dar inveja. Qualquer coisa dá para a diferente. gente fugir para lá, você acha, Carol? Acho que sim. Pedir a permissão. Poxa, é Dependendo, perfeito! pode ser que eles se compadeçam com os brasileiros e aceitem a gente. Pois é, eles têm muito amor, né? Muita uma receptividade, né? Quem sabe, não é mesmo? A Larissa Porque perguntou aqui se tem estrangeiros vivendo no Butão. Tem, inclusive eu li um artigo de um. Não tem muito, né? Assim, porque para você conseguir uma permissão para ficar não é fácil. Mas eu li um artigo de um brasileiro que foi estudar lá na universidade. Aí ele ficou um tempo. Claro, essa questão, o país mais feliz do mundo, isso aí é questionável, obviamente, como tudo, né? Se vende o Butão com essa como propaganda disso também. Tem muita gente que você vai entrevistar no interior, ou vai conversar com uma camponesa, ela nunca vai saber, nem sabe o que é esse índice de felicidade, né? Nunca ouviu falar, porque são pessoas que às vezes não têm escolaridade, vivem ali naquela vida simples de campo. Mas, sem dúvida, é um conceito que enfrenta muitas coisas, né? Não tem marcas, não tem McDonald's, essa questão da natureza, de não poder devastar. Então, acho que é muito legal mesmo. Acho que vem contra muita coisa que a gente está vivendo, principalmente no nosso país, né? Você tem experiência com alguém que teve o visto negar? Não, Ana Lúcia, assim, se é um cliente que vai direitinho com a Freeway, que vai pedir direitinho para a gente, vai mandar o passaporte, não tem problema. Não é como em outros países que às vezes o sobrenome do cliente pode ser um empecilho, tá? A gastronomia é uma boa pergunta. A gastronomia tem bastante influência da gastronomia indiana, tá? Nesse país, ou seja, pimenta, o pessoal gosta, tá? Tanto no Tibete como no Butão. Mas, obviamente, você ficando nos hotéis, eles estão super acostumados a receber estrangeiro. Eles fazem pratos, o famoso uma massinha italiana, né? Então, isso aí tranquilo. Vocês têm, são destinos que recebem bastante turista, o Tibete menos, mas tem bastante opção, sim, fiquem tranquilos, tá? Mas é bem parecida com a culinária indiana mesmo, assim, o que eles comem no dia a dia, muito arroz, né, também. Outros tipos de religião, sim, assim, o Tibete, teoricamente, não poderia ter religião, né, dominado pela China, mas eles têm o budismo lá. Então, é o budismo mesmo, tá? Você não vai ver mesquita, não vai ver igreja católica, não. Mesma coisa no Butão, todo mundo é budista. Obviamente, o Butão, por estar perto da Índia, ser um pouquinho mais fácil de entrar, tem alguns hindus também, mas é pouquíssima as pessoas, né? Mas eles são bem pacíficos, assim, não é que eles vão proibir, aqui não tem mesmo, assim, né? Não tem muita gente que acredita em outra coisa que não o budismo. Não sei se eu deixei passar alguma pergunta, acho que não, né? Deixa eu ver se alguém fez alguma coisa. Não. A moeda pode levar rúpia indiana, vamos supor, o cliente foi para a Índia antes, está indo para esse país na sequência, pode levar rúpia, não tem problema. Pode trocar a rúpia lá, ou claro, dólar, euro, qualquer moeda forte, libra, obviamente real não. e são países baratos para comer, para. Sim, é isso, assim, os dois países, tanto o Tibete como o Butão, o almoço vai estar sempre incluído no pacote. Uhum. Então, porque é assim que tem que ser. Ele é meio que obrigado mesmo a ser dessa maneira. E é bom, porque reverte dinheiro, né, para a comunidade. Mas os almoços não, desculpa, os jantares, por exemplo, que geralmente o cliente fica livre, é bem mais barato do que para quem vive em São Paulo, num bom restaurante. Então, é tranquilo. Muito bom. Assim, bebida, né? Também álcool você encontra nos restaurantes. Não tem nenhum feriado que não sirva-se álcool, como pode acontecer em países islâmicos. Então, isso é tranquilo também. Por exemplo, na Índia mesmo, se você for para Varanasi, ficar num hotel em Varanasi antiga, né, que é perto aos Ghats ali, ou seja, ao Rio Ganges, aí realmente você não vai poder tomar álcool. Isso não acontece no Butão, nem no Tibete. A alimentação é baseada em quê? Tem muitas ervas, tá?
Pimenta, claro, o arroz. Eles têm os massalas, né? As misturas deles de condimentos variados. Aquele pão típico indiano, aquele naan, que eles também consomem nos dois países. E claro, o Tibete também tem um pouquinho de influência da culinária chinesa por razões óbvias, mas ele pende um pouquinho mais para a culinária indiana, tanto o Tibete e o Butão, sem sombra de dúvida. Então tem carne também, tá? Eles comem carne, não tanto carne de vaca, mas tem essa opção também. Já não é como na Índia que você praticamente não encontra porque a vaca é sagrada, porque isso é para o hindu. Mas tem cordeiro, tem frango. E em relação às vestimentas, Carol, normal? Tranquilo, é só evitar roupa curta, roupa muito justa, nós, né, as mulheres, mas cabelo, essas coisas não tem nenhum tipo de restrição. Então é só isso, só evitar realmente decote, roupa muito curta, porque vocês veem que são destinos que quase todo dia você vai entrar num templo, né? Então é legal, ou você vai cruzar com monges que estão caminhando na rua, então é legal evitar mesmo esse tipo de vestimenta. Mas são países bastante frios na alta temporada, né? Se a gente for na alta, repetindo, né, que geralmente é de novembro a maio, são países frios. Então, principalmente à noite, como são países de montanha, cai bastante a temperatura, então tem que levar blusa de frio mesmo. Então, na alta temporada, roupa curta ninguém vai querer usar, porque durante o dia faz 15, 17, 20 graus, então não é aprazível aí você ficar com roupa curta. Tá certo. Tá bom? Não sei se as pessoas têm mais alguma questão. Bom, acho que no chat acho que não Não, vieram acho que deu uma mais. olhadinha. Não sei se a Sônia quer comentar alguma coisa. Deixa eu ver, que acho que ela está no mudo. Tá. Olá, Pronto, tô estamos sim. ouvindo. Sim, é muito bom, Carol, muito bacana, muito interessante, sempre aprendendo com você. Você comentou do Tibete, né, em relação ao Monte Everest, e coincidentemente ontem à noite tivemos uma live sobre o trekking ao Everest, obviamente pelo Nepal, né, até o campo base, né, até é interessante comentar, né, que realmente pelo Tibete a gente consegue chegar ao campo base de uma maneira muito mais confortável do que pelo Nepal, porque o Tibete tem acesso por estrada até o campo base do lado tibetano. Então, realmente, essa também é uma oportunidade, né, de conhecer o campo base do Everest, se a gente for ao Tibete, sem ter que fazer praticamente nenhum esforço físico, a não ser, como a Carol comentou, a aclimatação, já que o campo base está a uma altitude de mais ou menos 5.000 metros. Então, requer ainda um pouquinho mais de dias de aclimatação para poder fazer esse passeio, mas é muitíssimo interessante, né? Uma vez que se está lá, é uma grande oportunidade. Eu não sabia que era mais fácil ir pro lado, pro campo base, que tinha como chegar quase de carro. Porque eu sei que para ir até o cume realmente do Nepal é mais fácil, mas é muito raro alguém conseguir ir. Também ter 130 mil dólares para bancar a subida, né? Você tem razão. A subida, a escalada do cume, né, é menos difícil pelo Nepal, realmente. Agora, até o campo base, o trekking ele só existe pelo Nepal, porque pelo Tibete já seria uma estrada e não tem isso organizado, né, para fazer trekking, mas em contrapartida pode-se chegar de carro. Ah, é legal, legal saber. E, bom, e muito interessante, né? Eu espero que todos tenham gostado bastante. Acho que são dois países que têm algumas questões culturais em comum, né? E outras tantas diferenças, né? Uma vez que são governos completamente diferentes e um, como você mencionou, é totalmente dominado pelos costumes chineses, né?
então não tem tanta autonomia, né? O Tibete, Não. infelizmente, ele sofre muito, né? Com essa Eu questão. recomendo quem que gostar assim, de ver filme, né? Tem aquele famoso filme do Brad Pitt, né? Os Sete Anos do Tibete, que é bem interessante, que mostra Isso. um pouco essa questão do que foi a destruição de mosteiros, o que foi os chineses entrarem lá. É uma questão polêmica, né? Sempre tem os dois lados, mas vamos ver aí. Acho que a China não vai deixar o Tibete nunca. Vocês viram que é uma região bem grande, né? E a China está modernizando também. Exato. Estradas, então É, não sabemos até quando o Tibete vai guardar essa essência também. infelizmente, né? É. E o Butão, né, e tem essa essência interessantíssima que é essa questão da natureza, né? Maravilhoso, né? Me parece que eles, ao contrário de devastação, eles incrementam ainda, sempre, ainda cada vez mais. Eles têm objetivos ainda de crescer, acho, em relação à quantidade de mata primária que eles, ou nativa, né, digamos, que deixa de ser Isso. primária, né? Mas, enfim, é muito interessante. E então, bom, queria agradecer muito, Carol, pela tua colaboração, contribuição, rica contribuição. Espero que todos tenham podido saber um pouquinho mais. Acho que está tendo uma nova pergunta aqui. O Estou nome do escrevendo filme é aqui. 7 anos no Tibete. Escrevi também para o Isso. pessoal, que é do Brad Pitt. Não tem Uhum. no Netflix, enfim, a gente tem que pagar mesmo para ver ele no momento, porque eu já tentei vê-lo, assim, para fazer. Toda sexta-feira eu faço lá no do Network, né? A gente faz uma dica de filme. Como ele não está assim fácil de encontrar, a gente nunca pôs ele de dica. Mas é um filme assim antigo, o Brad Pitt era bem novinho. Mas vale a pena porque ele até parece, né? Claro, alguém representando o Dalai Lama no filme, é bem legal. E é sempre bom, né, Sim, ter tem o dicas de livro também, né? filmes, né? É muito. E o Tibete e o Sem Butão, dúvida. cenicamente, são países muito belos, né? Também. Uhum. Isso aí. E do Butão, não Então, tem queria mais uma vez filme? agradecer. O Butão Desculpa. tem documentário, mas tinha um documentário no Netflix também que saiu, por isso que eu não falei, mas tem alguns documentários interessantes, assim. Ah, Filmes, não, mas documentários você encontra no Google bastante bons documentários também. Do Tibete também tem documentários mais curtos e interessantes. Por exemplo, esse Festival do Iogurte, eu nunca fui no festival, né, de iogurte, mas eu vi um documentário assim, de uns 20 minutos falando sobre ele para explicar para vocês. muito bom. Legal. Então, gente, queria agradecer aqui a participação de todos. Para a gente é uma alegria muito grande que tenham pessoas querendo aprender, escutar, planejar as viagens para o futuro, porque com certeza a vida vai retomar, né? A vida externa, aqueles lugares que estamos hoje cerceados, e inclusive dando continuidade a esses sonhos e a esses planejamentos. Amanhã temos uma live às 8h30 da noite com o Cláudio Crow, que é um especialista em cultura celta, e ele vai falar sobre a nossa viagem pela Irlanda, com um foco bastante voltado para a cultura celta. Então, quem puder participar, será um prazer tê-los conosco amanhã às 8h30 da noite. Vocês, se alguém que está aqui não tenha o convite para participar dessa live, pode escrever para esse e-mail que está aí na tela, do atendimento@freeway, que a gente envia para você. Muito Ou no obrigada a próprio, todos. Fala, Kelly, você quer falar alguma coisa? ou no próprio Pode site da falar. Freeway, no próprio site da Freeway, entrando no site, já está na capa, pode se inscrever e separar uma cerveja Pilsen, se possível, não é isso? Que é a cerveja lá da Irlanda, porque essa Isso live aí, vai Kelly. ser um estilo pub, entendeu? Porque Irlanda, pub, né? E o Cláudio Crow adora um pub, ele é músico, vai tocar. Então, já que a Exato. gente não pode estar num Isso. pub, a gente vai montar um cenário aí para nos transportar, né, de alguma maneira para esse ambiente. Então vai ser muito legal ter vocês amanhã
à noite, curtindo aí com a gente, aprendendo e tomando uma cerveja. Apesar que tá frio, mas vai ter que ser Pilsen, né? Na Irlanda é frio. Na Irlanda é frio e toma cerveja assim mesmo. Você tem toda a razão, muito bem lembrado, Kelly. Vai ser ambiente pub, né? Vai, com música, cerveja, vou preparar Isso a aí. minha. Tchau, gente. Obrigada pelo Exatamente. tempo de Obrigada, vocês. Carol. Namastê. Obrigada, Namastê. Carol. Namastê. Tchau, tchau. Namastê.